Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, vou tentar ser o mais breve possível para não alongar esse vídeo, porque eu tenho outros trabalhos para poder fazer. Então é o seguinte, tem esse Shorts que está aí no meu canal, está no TikTok e tudo mais, sobre este judeu, ele falando sobre os manuscritos ali, que não existe nada do primeiro século e tudo mais, não existe nada. Se te falar que tem original do Novo Testamento, você esquece. Então ele como judeu, ele vai defender, lógico, o livro dele e dizer que o deles é verdadeiro, que também não tem nada de original, é mito atrás de mito, igual ao Novo Testamento, beleza? Mas esse não é o assunto. O problema é que teve um comentário ali, neste vídeo, que eu achei interessante trazer para vocês, dizendo que este senhor é um falso profeta. Primeiro, a primeira coisa que eu queria posicionar para vocês, que não existe profeta. Profeta, meus queridos, só existe dentro da Bíblia. Por acaso você já viu, você já presenciou, deixa aqui nos comentários, algo do tipo igual está na Bíblia, alguém falando que vai acontecer, tipo 50 anos depois ia acontecer, 30 anos depois ia acontecer? Por acaso você já verificou, você já viu algum relato de alguém na existência nossa, aqui da nossa época, alguém falando algo e que realmente aconteceu do jeito que a pessoa falou, mas nos mínimos detalhes, porque profecia é isso. A pessoa fala assim, olha, tal dia vai cair um avião e este avião tem 200 pessoas e o problema vai ser esse, e quando fizerem os testes, e aí vai constatar que realmente tudo que essa pessoa falou é verdade. Se for no nosso tempo hoje, essa pessoa não seria chamada de profeta, mas essa pessoa seria chamada de adivinho. Já teria uma conotação totalmente distorcida do que os crentes acreditam na Bíblia. E detalhe, que essa pessoa com certeza se tornaria uma pessoa com vários seguidores, seria idolatrado, porque é isso que o ser humano faz com esse tipo de pessoas. Aí se torna uma idolatria, começa a ter bastante seguidores porque esse cara falou algo que realmente aconteceu. E pelos crentes seria chamado de adivinho, mas dentro da Bíblia, como eles falam assim que tal pessoa profetizou e aconteceu, está escrito na Bíblia, né? A Bíblia relata dela mesma. Aí o crente fala que é verdade. Mas quando a gente mostra uma profecia de alguém dentro da Bíblia que não aconteceu e é chamado de falso profeta, aí o crente fala assim, não aconteceu não é falso profeta. Então, é o seguinte, como vocês viram no banner, será que Jesus é um falso profeta? Eu vou mostrar para vocês que é um falso profeta. E vou provar isso para vocês, como eu sempre faço aqui nesse canal, mostrando na própria Bíblia que Jesus não passa de um mentiroso falso profeta. Então, eu quero que você fique até o final e preste atenção no vídeo após a vinheta. Meus queridos, como eu disse para vocês que eu ia provar dentro da Bíblia, presta bem atenção, dentro da Bíblia. Eu não estou tirando da minha cabeça, da minha cachola, da Bíblia. Se alguns crentes dizem que Jesus é Deus, e se Jesus prometer algo dentro da Bíblia e não cumprir, ele então é um mentiroso. E se Jesus é Deus, então Deus é mentiroso? É essa a pergunta que eu faço para vocês. Porque em Deuteronômio 18, do versículo 18 em diante, diz o seguinte, presta bem atenção, crente.
Mas depois ele fala assim, está tirando o texto fora de contexto. Presta atenção. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que eu lhe falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. O que está trazendo aqui? Alguns cristãos pegam esse texto aqui, isolado, e fala que isso daqui é cumprimento em Jesus. Não é cumprimento em Jesus. Mas eu vou usar esse trecho que eu estou lendo para vocês para mostrar que Jesus é um falso profeta. Continuando. Agora do 21, 22, versículo 21, 22. Diz assim: E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou, Deus? Aí ele diz assim: quando tal profeta falar em nome do Senhor, a tal palavra não se cumprir. Então, o que está dizendo no texto aqui? Como que nós vamos saber que o que esse profeta disse veio do Senhor? Ele diz quando a profecia não se cumprir. Simples, básico, não tem para onde correr. Aí diz assim, ó: nem suceder assim. Esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Em algumas passagens do Novo Testamento, algumas pessoas falam assim: vejo que tu és profeta, falando de Jesus. Mas é um profeta verdadeiro ou um profeta mentiroso, um falso profeta? Aí a pergunta que não quer calar, né? Então eu vou mostrar para vocês em duas passagens que Jesus é sim falso profeta. E aí você vai falar assim, você tem que ter uma disfunção cognitiva muito gigantesca para negar isso que eu vou trazer para vocês, porque eu estou explicando tintim por tintim, e ainda tem crente que, cara, faz um malabarismo tão gigantesco para defender, porque eu só faço ler, eu só leio. O texto aqui de Deuteronômio está dizendo o quê? Aquele profeta que falar e não se cumprir é falso profeta. Simples. Simples. Então agora eu vou mostrar para vocês se Jesus, tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Quer ver? Em Mateus 26, 63 e 64, eu já trouxe essa passagem aqui, eu sei que você já assistiu esse vídeo meu sobre a mentira de Jesus, tudo bem, mas vamos compartilhar. Este conteúdo precisa ser compartilhado com outros crentes, esse conteúdo precisa ser compartilhado em todas as redes sociais, porque tem muita gente que não conhece essa passagem. Então eu peço a paciência para você que já assistiu esse vídeo, que tem esse trecho aqui, mas esse tipo de conteúdo precisa ser compartilhado. Partilharam tanta mentira, tantos anos, por que agora que a gente está trazendo o texto, a realidade, a verdade, você não compartilha, você não deixa o like, você não deixa o comentário. Então vamos lá. Então eu peço a ajuda de vocês, compartilha, deixa o like, deixa o comentário, nem que for xingando eu careca e feio, que eu sei que eu não sou dele. Aí diz assim o texto, ó, presta bem atenção. Esse é um trecho aqui, ó crente, que Jesus foi levado para ser julgado. Leia lá o texto todo de Mateus 26. E quando chegar nessa parte, você vai entender o que eu estou trazendo. Não vou ler tudo, que é muito grande. Jesus está ali para ser julgado por Caifás, o sumo sacerdote, né? E todos que estavam ali em seu julgamento. E aí, pergunta-se para ele assim, ó: disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, Jesus falando para eles, digo-vos, porém, que vereis em breve. Jesus prometendo para quem aqui, pessoal? Para quem estava no seu julgamento.
Jesus promete para Caifás, príncipe dos sacerdotes, e todos que estavam em seu julgamento. Leia o contexto ali. Puxa aí, por exemplo, dos 60 em diante, versículo 60 até o 65, mais ou menos, e leia esse contexto. Você vai ver que Jesus está ali e promete para Caifás e todos que estavam ali. Aqui duas interpretações. Para os preteristas, que dizem que isso aqui é uma simbologia, é algo figurativo, e outra para os literal, para os crentes, sobre a volta de Jesus. Tanto uma quanto a outra, Jesus aqui cumpriu. Isso aqui se cumpriu. Sabe por que não se cumpriu? Nem para os literalistas, nem para aqueles que acreditam que é só simbologia, porque Jesus promete para Caifás. Caifás morreu no ano 36. Caifás era o sumo sacerdote. Caifás pergunta para Jesus: tu não vai se defender de todos esses que estão se depondo contra ti? Aí Jesus disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos. Jesus está dizendo para eles: porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Vai ver o quê? Lá no céu. E vindo sobre as nuvens do céu. Então, eu pergunto para você, se Jesus promete para Caifás nesse contexto, e Caifás morre no ano 36, 5 anos depois, 4 anos depois, Jesus cumpriu aqui para os preteristas ou para os literalistas que defendem a volta de Jesus? Jesus cumpriu isso daqui para Caifás? Jesus cumpriu ali até vamos supor assim, antes do ano 70, porque a volta de Jesus não é no ano 70. Jesus prometeu a volta dele assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus cumpriu isso daqui? Crentes, gracistas, Jesus cumpriu para Caifás? Porque é para Caifás que Jesus promete. Então, aqui é uma das falsas profecias de Jesus, porque Jesus promete, não cumpre. É um falso profeta. E o falso profeta, como diz da passagem lá embaixo, o falso profeta morrerá. Está escrito na sua Bíblia, crente. Vamos para outra mentira da falsa profecia de Jesus? Em João 14, do 11 ao 14, vocês estão já cansados de escutar eu citando isso aqui, mas é uma falsa profecia. Porque Jesus promete algo que não cumpre. Jesus diz assim, crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. E o que é obras aqui que Jesus fazia? Multiplicava pães, peixes, transformava água em vinho, andava sobre as águas, ressuscitava mortos. E aí, está dizendo que aquele que crê em mim, você que é crente, que crê em Jesus, você já praticou alguma das obras de Jesus que está aqui no contexto? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí eu te pergunto, crente, segundo esses últimos 2 versículos, e tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que você pede para Jesus tem se cumprido? Pede uma Ferrari, pede um avião, pede um iate. Aqui é tudo. É tudo quando pedides em meu nome. Eu o farei. Eu o farei. Se Jesus não faz, ele é um belo do mentiroso, um falso profeta. Está escrito na sua Bíblia. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele abrange qualquer coisa, meu irmão. Qualquer coisa. Tudo. Então está descrito, não adianta você fazer malabarismo. E outra coisa que eu vou explicar para vocês, que eu não expliquei nos outros vídeos. Quem está escrevendo esse texto aqui, não leu Mateus, não leu Marcos, não leu Lucas, não leu Paulo, não leu Pedro, não leu outros livros.
para estar em consonância, em concordância com outros, para você pegar, por exemplo, uma carta lá de Pedro, de Tiago e falar aqui, porque tem uma passagem, se eu não me engano, de Pedro ou de Tiago, que refuta o próprio Jesus. Porque diz assim: se pedires alguma coisa, crendo, recebereis. Aqui não é crendo. Aqui não é crendo. Aqui está dizendo que aquele que crê em mim. Então, se você crê em Jesus, só basta crer. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores que essas. E aqui não está pedindo para você ter fé, para você crer, para você ganhar alguma coisa. Aqui está dizendo: é tudo quanto pedires em meu nome. Então assim, ó, Jesus, eu quero um carro zero de tal fabricante. Jesus tem que dar, porque se ele não te der, ele é um falso profeta, porque ele promete algo e não cumpre. Duas falsas profecias de Jesus eu acabei de esfregar na sua cara. Se você não aceitar isso que eu acabei de ler para você, simplesmente ler, você tem grandes problemas cognitivos. O texto é claro, mas quem faz? Manobras. Para quê? Para defender fé, crença e achismo. Aí onde que eu falo que os maiores hereges são aqueles que fazem uso da fé, da crença e do achismo quando o texto está claro e nítido em sua interpretação. Procura um psicólogo, porque eu só li a sua Bíblia, ok? Eu espero que você tenha entendido. É uma porrada, mas é uma bela da verdade na sua fé. Aquele que não é inscrito, inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.